assim, né, pô, você deve ter visto aí um pouquinho, de pessoas que querem um mundo melhor, que querem construir de forma colaborativa. Né? Então, eu achei muito apropriado as conversas, o que eu estou aprendendo com você, para trazer para o Dragon Dream, para as pessoas que estão aqui na prática, porque são pessoas da prática, que fazem projetos, que realizam projetos grandes, pequenos, em comunidades, em organizações, buscando essa cultura colaborativa. Então, todas as conversas que a gente anda tendo aí nos últimos 2 meses, mais ou menos isso, né? Último mês, talvez, eu acho que é muito apropriado trazer essa reflexão aqui para essa comunidade Dragon Dream. Então, o Nepo é o meu mais novo professor. As pessoas que me acompanham sabem como eu honro os professores, que são como pessoas que a gente aprende, né, que já passaram na frente e que eu vou aprendendo e que a gente pode ir trocando. E o Nepo criou a escola bimodal, que você vai contar pra gente agora. E, Nepo, o que eu vejo você construindo é, assim, algo extremamente colaborativo, adaptável, flexível, que é tudo que a gente precisa para construir projetos colaborativos. Né? Então, me inspira muito estar aí aprendendo com você. Então, para começar, Nepo, que é escritor, conceituador profissional, né? Adoro isso. Eu queria que você começasse falando da bimodal. O que é a bimodal? Como começou essa escola? O que a gente faz nessa escola? Bom, a escola ela começa, na verdade, em 2005. O início do início do início é 2005. E eu estava lá no CRI, lá com o Marcos, que me convidou para dar aula lá na pós-graduação da COP, no curso de Gestão de Conhecimento, e um aluno levantou o dedo. Eu já trabalhava com internet desde 90 e ganhando dinheiro desde 94 e operando já, acessando desde 92. E aí em 94, em 2005, dando aula, um aluno me perguntou: Nepô, o que eu e minha empresa devemos fazer para lidar melhor com o mundo digital? Aí, isso é uma coisa importante, que foi o seguinte: eu transformei essa pergunta do aluno na minha pergunta a foco, pessoal e profissional. Né? Então eu transformei isso numa missão. Eu quero ajudar as pessoas a entender melhor o digital e lidar melhor com esse mundo novo. E comecei daí a minha jornada. Aí em 2006 eu escrevi o primeiro livro com o Marcos, depois de 2000 Conhecimento em Rede, depois de 2013 o livro Gestão 3.0, sozinho, depois em 2018 o livro Administração 3.0, sozinho. Agora, em 2020, na pandemia, junto com os alunos, eu escrevi o Civilização 2.0. E aí, eu fui aos poucos, dando aula aqui, dando aula ali, dando aula aqui, dando aula ali, e eu fui percebendo que. E aí tem várias coisas que você percebe na FGV, por exemplo, eles me convidaram para dar aula, eu falei, ah, beleza, então vou aí levar o meu conteúdo. Não, não, você se encaixa no nosso conteúdo. Eu falei, não, não. Eu não vou me encaixar no conteúdo de vocês porque eu tenho meu conteúdo. E aí eu não vou dar aula aí. E aí não fui dar aula lá. Né? E aí eu comecei a esbarrar com todo um problema dessas estruturas antigas em que você se encaixa. E eu não conseguia me encaixar. E aí cheguei a sugerir para alguns coordenadores de curso pós-graduação, quis fazer um mestrado. Aí convidei 7 pessoas que eu considerava topo de linha do digital. Aí o cara falou, ah, não, esse aqui não pode porque não tem isso, esse aqui não pode porque não tem aquilo. Eu falei, querido, eu não sei, o mestrado não é um mestrado profissional? Essa galera aqui, era o Aloy, que até infelizmente faleceu com a Covid, era o Aloy do Globo, era o também falecido da Covid, o presidente do Reclame Aqui, o Maurício Vargas, era gente assim, topo. Não, mas essa galera não tem. Eu falei, então, meu querido, desiste desse mestrado profissional. E aí eu fiquei meio, passei aí um período, falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Aí eu já vinha dando cursos, assim, para turmas assim, independentes.
Aí pintou a ideia da escola. Mas foi, Lisandra, foi um negócio tão, como é que se diz, tão gradativo, que eu não posso dizer para você que dia que ela começou. Foi assim, conversa com um, conversa com outro, ajusta outro, faz um cursozinho, não sei o quê. Daqui a pouco eu fui almoçar com o vice-presidente de pesquisa da Gartner, que é o Mange, que fez o prefácio do meu livro de 2013, e aí ele falou essa expressão bimodais. Bimodal, que a Gartner usa. E aí eu peguei essa expressão, porque eu acho que a gente vive um mundo bimodal. Nós estamos vivendo um momento bimodal. E aí então eu criei a Bimodais. Aí pintou um logotipo, pintou isso, pintou aquilo, tal. Aí convidei uns alunos, aí começou, papapá, e eu venho melhorando. Então hoje eu tenho uma metodologia de escola de pensamento digital muito sofisticada. Então, estamos completando agora 3 anos. E aí tem muita coisa, né? Daria para fazer 10 lives aqui para contar todos os detalhes do que é a escola. Aí, né, pô, a escola como digital, assim, olha o futuro, né? Isso está muito bom de a gente falar aqui também. O que é o real futurismo? O que é futurismo? O futurismo, e aí é interessante que eu criei a ideia de plataforma de petróleo, para brincar com, né? Então a ideia de uma plataforma, imaginar uma plataforma de petróleo, então que você tem a parte de cima que sai o óleo e tem toda a parte debaixo d'água, que é a estrutura da plataforma. As pessoas olham geralmente para a parte de cima, não vê a parte de baixo. A parte de baixo é isso. Futurismo é uma ferramenta, né, para que a gente possa prognosticar tendências. O futurismo é um ramo da história. O historiador analisa a história e procura fatos para organizar o passado. O futurista analisa a história e procura padrões para prognosticar o futuro. Então, o futurismo, a gente está construindo esse novo campo de conhecimento, né? O futurismo ele é uma ferramenta de prognósticos de tendência. No meu caso, especificamente da Bimodais, a Bimodais tem um ramo do futurismo, que não é todo. É o futurismo competitivo, que é voltado para profissionais e organizações. Mas o futurismo genérico é mais amplo, né? Então, se alguém chega aqui, por exemplo, no teu caso, Nepô, como é que você analisa o futuro, né, da relação paciente-analista agora no digital? Eu poderia analisar o setor, né? Mas aí não é assim como uma coisa geral e tal, o futuro do, sei lá. A gente analisa assim, o que vai gerar valor, quais são as zonas de atração que vão acontecer na sociedade para que os profissionais e empresas tomem decisão para se beneficiar dessas zonas de atração e não ter problema com essas zonas de atração. Então, o futurismo que eu trabalho é o futurismo competitivo. Só que o futurismo genérico é uma análise de prognóstico, é fazer prognósticos para ajudar as pessoas. E na Bimodal, o foco é no futurismo competitivo. Isso. Mas o futurismo competitivo foi uma escolha que eu fiz. Tanto que muita gente lá na escola, às vezes, começa a falar de determinadas coisas, eu falo, olha, eu não vou me meter nesse assunto. O meu foco é o seguinte, o que um profissional e uma empresa podem caminhar? Eu posso, tomando cerveja, fazer uma opção de papo. Mas eu, como profissional, como futurista competitivo, eu me especializei em ajudar profissionais e organizações. Então eu não me meto em determinada conversa que não seja isso. Agora, tomando cerveja, a gente fala qualquer coisa, né? Mas ainda assim, o futurismo competitivo, como as aulas e as reflexões que você traz lá na Modal, você tem dito, olhado a civilização, né? Os sapiens, como que vai a tendência da nova civilização para a humanidade. A gente tem falado, você tem falado aqui nesses últimos dias, a gente refletiu sobre a horizontalização. Você pode falar um pouquinho para a gente? O que é a horizontalização? Como você vê isso? Como que é a tendência disso para o futuro? Então vamos lá. Quer dizer, então
vou voltar só um pouquinho, que é o seguinte. O futurismo já existe desde o dia que o ser humano está na Terra. Porque alguém tem que fazer prognóstico, né? Do que vai acontecer no curto, médio e longo prazo. Então, né? Então, quando a gente está vivendo este momento, então a gente está nós estamos refletindo sobre esse novo campo de trabalho, que é o futurismo. Ok. Neste momento que a gente está vivendo, início do século XXI, nós estamos vivendo, a partir do diagnóstico que nós começamos a fazer, isso tem a ver com o nosso querido Pierre Levy, não vou deixar de falar dele, que é o meu padrinho. Então, quando você falou que você preza muito os seus professores, você, na verdade, está falando dos seus padrinhos. Eu tenho os meus padrinhos, né? O Pierre Levy é o meu principal padrinho. Ele é o padrinho direto. Foi ele que foi, entre aspas, me batizar, né? Ele que foi escolhido para eu ser batizado. Mas aí você depois vai descobrindo o padrinho do padrinho, e depois o padrinho do outro padrinho. Mas tem o padrinho direto, que é aquele cara, geralmente um cara que está vivo. De maneira geral, às vezes não, mas é o padrinho. Então o Pierre Levy, no livro dele, nos livros dele, ele faz um diagnóstico, e aí a gente já brincou, né? Eu sou leviano com Y, né? O Pierre Levy, ele faz um diagnóstico que é o seguinte: vivemos hoje uma mudança civilizacional. Então, por causa disso, porque chegou uma nova mídia, e quando chega uma nova mídia, a gente promove mudanças civilizacionais. É isso que ele fala. Então, a partir dessa percepção, né, dessa teorização, que eu concordo com ela, eu acho que faz sentido, eu acho que é um argumento válido, aí a partir daí, então, eu começo a estudar as civilizações. Porque a gente está vivendo um rompimento civilizacional. Aí ele vai lá. Chegada dos gestos, oralidade, escrita e digital. São 4 etapas. Então a gente está vivendo hoje uma guinada civilizacional. É nesse tamanho. Por isso que faz sentido falar em Sapiens. E aí você pega o sucesso do Harari, é esse. Ele coloca o Sapiens na berlinda. Tem várias críticas ao Harari e alguns elogios. Nessa direção. Várias críticas e alguns elogios. Dentro dos elogios, eu acho que a sacada dele de botar o Sapiens na berlinda foi muito legal. Então a gente está hoje com o Sapiens fazendo uma mudança. Nós estamos saindo, podemos até dizer que nós estamos saindo do Sapiens 1.0 para o Sapiens 2.0. E tudo isso é uma revisão, e a gente conversou isso no curso, você está na escola agora, isso é uma revisão disruptiva das ciências sociais. As ciências sociais precisam de uma revisão, né? Então você falou da horizontalização, vou chegar lá. A horizontalização é um processo progressivo do Sapiens, porque é uma espécie que aumenta a população, e por aumentar a população, precisa gradativamente aumentar, empoderar cada Sapiens para que possa operar mais e decidir mais. É a única forma que você tem de lidar melhor com o aumento demográfico. É a forma sustentável. Então você tem que empoderar os indivíduos. E aí você vai vendo que todo o movimento da espécie, se você analisar de maneira geral, sempre foi um movimento na direção do empoderamento dos indivíduos, para que ele possa contribuir com as decisões. E aí você aumenta a cooperação, e quando você fala em horizontalizar, você está tirando o intermediador que está fazendo algo por alguém e botando o cara para fazer. É o cara do ingresso, o lanterninha do cinema que sai, entra o ingresso.com, em que você já escolhe o seu lugar, sai o caixa do banco, você vai tirando intermediadores, tira o garçom do restaurante aquilo, tira o cozinheiro à la carte, bota o cara para se servir, e aí eu brinco sempre, a civilização 2.0 é um restaurante aquilo.
Você diz para a galera, galera, do jeito que tá, todo mundo querendo comer, todo mundo cheio de mimimi, cada um querendo comer do seu jeito, com a pressa que todo mundo tá, com o número de pessoas que tem, galera, não tem jeito, se levanta e vai se servir. É isso que é uma civilização 2.0. Se levanta e vai se servir. E faz o prato que você quiser e não reclama. Porque você está escolhendo. É para lá que nós estamos indo. Não, eu acho isso maravilhoso. Porque isso traz aqui, falando aqui para a turma Dragon Dreaming, que também se escuta muito, a gente trabalha com um termo, um conceito, com uma prática de organização de centro vazio. E os projetos colaborativos é justamente isso, né? Cada um se responsabilizando, quer dizer, não tem um centro que manda, mas a gente tem talvez valores éticos, a ética, valores que regem aquele processo. E as pessoas assumem as responsabilidades de fazer aquele projeto rodar. Então, numa escala menor, né, você está falando a nível de sapiens, mas numa escala menor, trazendo aqui para a nossa linguagem, das pessoas que estão lidando com projetos ali na vida diária, é mais ou menos isso que nós vamos fazendo. E aí, você traz o empoderamento essencial, porque eu tenho que me empoderar de tomar as minhas decisões, né? Baseado nos dados, baseado na minha experiência, eu vou tomar a minha decisão e assumo a responsabilidade das minhas decisões. Então, o que você diz da horizontalidade, é uma conexão direta à horizontalidade, o empoderamento e a responsabilidade. Eu acho que é interessante você estar falando centro vazio, né? Eu diria o seguinte, a ética, né, o aumento da capacidade de cada um se responsabilizar, de assumir as suas coisas, é uma parte do processo. Mas existe uma coisa que se chama metodologia, as regras. Então, o centro, na verdade, nunca vai estar vazio, sempre terá um intermediador. Só que o tipo de intermediador é que vai definir a topologia do projeto. Então, qual é a grande migração que nós estamos passando no mundo hoje? Até a chegada, né, que a gente poderia marcar ali vou chamar de uberização, até a chegada da uberização, entenda-se uberização como YouTube, Airbnb, Mercado Livre, Waze. O que é tudo isso? O novo, que se chama centro vazio, o novo intermediador dessa uberização ou da digitalização 2.0, esse cara abriu o banco de dados. O YouTube abriu o banco de dados. O Airbnb abriu o banco de dados. Não é igual no passado, que o banco de dados era controlado, como é o Netflix, como é a TV Globo, como é uma corretora de imóveis. Ela coordena o banco de dados. O imóvel só entra passando por ela. Uma cooperativa de táxi, um novo motorista tem que passar pela diretoria. E no caso do Uber, não precisa. Ele vai lá, tem lá uma regra e a partir daquela regra ele funciona. Então essa é a digitalização 2.0. Ou, se você quiser, no popular, a uberização, ou, se você quiser, no sofisticado, a curadoria. É o modelo de curadoria. Seria o nome científico que a gente deu para isso, que é a curadoria. O nome popular é uberização e podemos chamar de digitalização dentro de uma classificação 2.0. Quando a gente vai para o blockchain, aí vai mais perto disso que você está chamando de centro vazio. Porque o blockchain é a primeira vez que nós estamos simulando uma colônia de formigas. A uberização já é perto disso, mas não é igual. Porque o livro do Steve Johnson, que é eu gosto de mostrar os livros, o livro do Steve Johnson é o Emergência. Ele tem uma parte muito, muito legal, que ele diz o seguinte: há uma fantasia em relação à colônia de formigas em relação à rainha. A rainha não é a coordenadora da colônia. A rainha, o que é interessante,
tem vários tipos de colônia, várias coisas e tal. Mas, de maneira geral, a rainha é a primeira a chegar, começa a reproduzir e a colônia começa dali. Quem é que fez isso? Igualzinho. Foi aquele maluco Satoshi Nakamoto, é a rainha do Bitcoin. O que ele fez? Ele criou um ecossistema, estabeleceu as regras e dali para frente ele não mexe mais em nada, ele não controla mais nada. Aí você poderia dizer que aí você tem, entre aspas, um centro vazio. Só que esse centro vazio foi criado pelo Nakatomi lá, o Satoshi. Então, nós estamos vivendo as primeiras experiências, já com bastante adesão, da colônia de formigas. O Sapiens começa a se inspirar no modelo de sobrevivência, que é o modelo das formigas. Aí realmente você não tem, porque o YouTube ele controla a plataforma, tem uma plataforma central. No blockchain não tem. Então, você distribuiu a plataforma. Então, esses modelos serão os modelos, na nossa avaliação, para profissionais e organizações que vão gerar mais valor nas zonas de atração. Isso é uma coisa importante para a galera que está ouvindo agora e vou ouvir depois, que é o seguinte, o futuro, a ideia do futuro, eu quando comecei essa brincadeira de maneira ingênua, e muita gente pensa assim, acho que o futuro uma espécie de marcha militar. O futuro não é marcha militar, o futuro é guerrilha. Então, o papel do futurista é perceber aonde estão as guerrilhas e aonde é que aquela guerrilha vai ganhar a guerra, que vai virar um novo Estado. Então, o ser humano tem uma tendência a ir sempre na direção de mais poder para o indivíduo. Isso é uma característica da espécie, porque é mais fácil de resolver o problema. Empoderando os indivíduos. Então, a partir daí, você consegue enxergar um futuro cada vez mais blockchain. Na justiça, na educação, na saúde, no meio ambiente, tudo vai caminhar para blockchain. E aí que eu digo, a minha posição política, você vai dizer, pô, politicamente como você se posiciona? Eu sou um descentralizador. Eu quero botar blockchain no mundo inteiro. Por quê? Porque eu quero empoderar o indivíduo. Cada um fazendo o que quiser, da maneira que quiser, desde que ele respeite o direito do outro. Isso é o mundo que a gente está querendo ir, mais sustentável. E isso cabe para tudo. Entra em todas as áreas. E a galera que está tentando, digamos, construir esse cenário melhor, muitas vezes eles não têm essa visão futurista. Eles estão consumindo e bebendo os teóricos pré-McLuhan, porque o padrinho do Pierre Levy é o McLuhan. E o McLuhan tem, do ponto de vista das teorias das ciências sociais, ele é tão importante, como o Darwin foi, ele é tão importante quanto o Freud foi, porque ele quebrou um paradigma ao perceber a influência das tecnologias e da mídia na civilização. A gente não percebe isso, não tem essa consciência. Então ele reestrutura as ciências sociais. Então um dos trabalhos que a gente faz aqui na escola, que é o trabalho debaixo d'água, é a reconstrução do que a gente chama de filosofia social. É reconstruindo as ciências sociais. Então isso é trabalho debaixo d'água. Para o pessoal que não sabe do McLuhan ou do Pierre Levy, você poderia sugerir um título desses autores? O Pierre Levy. Vai pelo Pierre Levy, porque o Pierre Levy é um ótimo tradutor do McLuhan. Então é o Sabercultura, esse livrinho aqui. Eu acho que é um bom caminho esse aqui, ó. Sabercultura. E o McLuhan, ele é muito... Ele não é um cara fácil de ler, tem vários livros dele, mas tem aquele... Espera aí que eu vou pegar. Enquanto ele vai lá, pessoal, que a gente está aqui nesse
diálogo descontraído, embora seja muito denso, aí o professor traz aí alguns conceitos e teorias, né, que a gente não está muito familiarizado. Quem tiver pergunta, pode escrever aí, que aí a gente tenta responder. Vamos lá, esse aqui é um livrinho bom do McLuhan, Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Ótimo. Esse é um livro bom. E o livro que eu estava falando das formigas, que é muito bom, é esse aqui, ó, do Steve Johnson. O livro é bom, A Dinâmica de Redes em Formigas, Cérebros, Cidades e Softwares. Aqui que ele fala... Muito bom. Aqui que ele fala... Deixa eu ver se eu pego aqui a história. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, dessa mudança do lobo para a formiga, que isso é muito esclarecedor para o momento que a gente está vivendo. Falar um pouquinho. Bom, vamos lá. Então a gente desenvolveu aqui a síntese de tudo que eu tenho pensado nesses 20 anos se resume na teoria do reequilíbrio civilizacional. Essa é a melhoria, a minha contribuição ao trabalho do McLuhan, ao trabalho do Pierre Levy, e eu estou agregando ao Pierre Levy coisas que eles não pensavam, pensaram muito bem, e a gente vai melhorando, que esse é o papel, inclusive, Lisandro, o papel do afilhado é tentar melhorar a narrativa do padrinho. Essa é a nossa missão. E a sua missão, se você está como afilhada, é melhorar a missão do Nepô, que tem o padrinho do Pierre Levy, que teve o padrinho do McLuhan, e a gente vai numa escadinha melhorando e aprimorando o processo. Então, a teoria do reequilíbrio civilizacional, ela é muito simples de explicar e está muito embasada porque já sofreu muito questionamento e tal. É simples. Nós somos uma tecnoespécie, usamos as tecnologias para resolver os nossos problemas, desde sempre, desde o dia que a gente resolveu ser sapiens. Não é que a gente agora é tecnológico, sempre fomos. As pessoas acham que tecnologia velha não é tecnologia. O lampião da vovó é tecnologia, a cadeirinha que a vovó de balanço da vovó é tecnologia, e as agulhas de tricô da vovó são tecnologias. Então, tecnologia sempre... A caneta que escreve no papel é tecnologia? Por enquanto é. A não ser que comece a nascer em árvore. Se começar a nascer caneta em árvore, aí já não é mais tecnologia, né? Mas por enquanto é. Então, somos uma tecnoespécie. Isso a história mostra. Número 2, essa tecnoespécie adora aumentar a população. Isso também é inegável. Nós saímos de 1 para 8 bilhões em 220 anos. Então também não dá para dizer que isso não é fato. Então, uma espécie que é tecnológica e aumenta a população, de tempos em tempos, ela é obrigada a dar um upgrade no modelo de sobrevivência. É óbvio que vai acontecer isso. Mamãe tem um filhinho, aí resolve ter mais um e tem 3, a casa dela não vai dar. Vai ter que dar um upgrade no apartamento. Né? Muita coisa vai mudar com os mais 3 filhos. Não tem discussão. Isso é obrigação. Então, se a gente pensa na casa da mamãe e a gente pensa no macro, vai ter que fazer. Como é que começa a reforma do apartamento? Com uma revolução de mídia. A revolução de mídia permite um modelo de sobrevivência mais sofisticado. E esse modelo de sobrevivência mais sofisticado permite que o ser humano resolva problemas que não conseguia resolver antes. Né? Essa é a teoria do reequilíbrio civilizacional. 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente explicou a teoria. Ela é óbvia e, por ser óbvia, ela é consistente. Ninguém vai dizer que isso não é assim. Então, ela é autoevidente. Agora, aplicando a teoria do reequilíbrio civilizacional no momento que a gente está passando agora, a gente percebe que esta mídia que a gente está criando, ela permite um upgrade na sociedade humana que a gente nunca deu. A gente, pela primeira vez, em função do aumento populacional gigantesco que a gente teve, exponencial, a gente tem hoje um tamanho de população que tem uma demanda de mudanças que não é mais atendida pelo aquele modelo que você estava falando do centro cheio.
O centro cheio não dá mais. Então você começa a criar novos modelos de intermediação cada vez mais descentralizados. Então aí a gente foi primeiro para a uberização, que já melhorou muito, que a gente hoje, se você falar assim, Nepô, eu tenho um Chevette 74, deu um problema na buzina, como é que eu troco a buzina de um Chevette 74? Aí tu vai no YouTube, Chevette 74, buzina, troca. Aí tem um cara lá que vai mostrar para você como é que troca a buzina de um Chevette 74. Tem tudo. Isso é uma coisa espetacular. Você chega assim, eu queria saber, né, quem é Marshall McLuhan. Vai no Wikipedia, tá tudo lá. Onde é que a gente tinha isso? Isso é espetacular, é maravilhoso. E isso é só o início. Nós estamos no início da brincadeira. E o que eu vejo às vezes, Lisandro, que é um dos desafios que a gente tem, é que as pessoas, e eu li esse livro agora, O Novo Iluminismo, as pessoas têm, e a gente conversou sobre isso, né? As pessoas têm uma visão distópica do futuro. As pessoas acham que o futuro, que nós estamos indo para um mundo pior. Eu quero avisar a galera que nós estamos iniciando o renascimento da civilização. Como tivemos o renascimento grego, com a chegada da escrita manuscrita, definida pelo cidadão chamado Eric Havelock, que é da escola do McLuhan. Né? O Havelock, inclusive, na época diz, as vacas sagradas dizem que eu sou um débil mental. Deixa o futuro dizer se eu sou um débil mental. Essa era a introdução dele. Quando ele dizia que a democracia grega foi motivada e impulsionada pela chegada do alfabeto grego. O McLuhan falou, já percebeu, né, todo o movimento de renascimento pós-Idade Média por causa da prensa de Gutenberg, ele tem um livrinho sobre isso. E o renascimento que nós vivemos pós-Idade Média foi por causa de uma nova mídia. E nós estamos entrando no renascimento. As pessoas não estão vendo isso. Como diz o nosso querido Matt Ridley, também, um outro livro bom, Otimista Racional, no final ele diz, o século XXI será um século maravilhoso para se viver. Claro que a gente tem uma brigalhada danada, porque as pessoas não estão conseguindo entender o cenário. Né? Então nós estamos aí diante de um renascimento. Nós, por exemplo, podemos hoje resolver o problema da educação no Brasil, usando o blockchain. Só que as pessoas estão querendo insistir nesse atual modelo. Nós podemos resolver o problema da saúde usando o blockchain. Nós podemos resolver o problema do meio ambiente usando o blockchain. E as pessoas estão com a cabeça enfurnada, presa no século passado. Essa seria a guerra que você menciona no momento do futuro? Quer dizer, que a gente ainda continua nessa luta com preservar determinados padrões e não seguir o movimento para o futuro. Isso é a guerra que você se menciona? O que acontece é o seguinte, Lisandra. O modelo de intermediação cria o que eu chamo de velha ordem. A velha ordem se beneficia do modelo de intermediação. Então as pessoas estão jogando contra o novo modelo de intermediação porque tem uma galera perdendo poder e status. E hoje você tem um novo movimento na sociedade, que esse novo movimento ele não é consciente, porque ele é midiático. Então, por exemplo, se você pegar o início o primeiro grande renascentista foi o Lutero, quando ele resolve descentralizar a Igreja Católica. Olha a direção, descentraliza, deixa todo mundo interpretar. Nesse filme que eu sugiro a vocês lerem o Lutero, verem o filme, tem no YouTube, tem uma cena lá que o cardeal diz para ele, cara, se os padres não conseguem interpretar a Bíblia, você quer que a plebe leia a Bíblia? Então você vê, né? Quer dizer, a descentralização da informação. E o Lutero virou um youtuber. Ele sai na rua lá no filme, ele é ovacionado, porque todo mundo passa a ler o cara. Né? Então ele, naquele momento você vê tudo o que aconteceu. Ele é o primeiro renascentista.
Então nós estamos hoje diante da possibilidade, e o Brasil, os países que cresceram mais, diferente da Dinamarca, diferente da Noruega, nós temos um problema que a Noruega não tem. E aí que está o grande desafio. A Noruega tem, digamos assim, os Estados Unidos, o Vale do Silício, eles têm a capacidade inovadora, mas não tem um problema. E nós temos um problema e não temos a capacidade inovadora. E aí a gente continua reclamando, tentando resolver do mesmo jeito e não dá o upgrade. Vamos resolver o problema aí da educação. E olha, eu vou dizer, de todos os públicos que eu pego de palestra, um dos públicos mais reativos à mudança são os educadores. Interessante. Porque eles acham que são eles que vão. Isso é aquilo que a gente estava conversando, né? Que é uma desonipotencialização. Tirar a onipotência. O educador acha que é ele que constrói o futuro. Ele não entende que ele é uma ferramenta de algo maior que ele não tem controle. Ele prepara as pessoas para o ambiente de sobrevivência. E o ambiente de sobrevivência não é controlado por ninguém. Ele é dinâmico. Porque cada um vai resolver o seu problema e aquilo vai sendo construído. Que é que nem uma colônia de formiga. Já era assim. Agora a gente está transformando. Tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: nós já somos formigas em termos de tamanho. Só que nós coordenamos a nossa colônia de formigas como se fôssemos lobos. O que a gente precisa é assumir. Galera, nós somos formigas. Esquece lobo. Eu estava em São Paulo, Lisandra. Peguei um engarrafamento de gente dentro do metrô. Aí eu cheguei para o cara do lado e falei: meu irmão, eu sou aqui de São Paulo, eu sou lá do Rio. Perguntar uma parada para você. O que é isso aqui? Aí ele falou: isso aqui é um engarrafamento de gente. Eu falei: demora? Como é que faz? Não, demora um tempo, daqui a pouco. Eu falei: tá bom. Eu fiquei lá 15 minutos no engarrafamento de gente. Isso é formiga. É formiga coordenada por lobo. E esse mesmo movimento de formiga, ele acontece nas mídias, no YouTube, no Instagram, que são os likes e todo esse movimento que a gente vai fazendo aí na nuvem, né? E aí, vou trazer aqui esse conceito, então, das zonas de atração e das zonas de abandono, né? Porque eu acho que isso é bem clareador para a gente pensar o futuro. Que surgem novas tecnologias, surgem novas soluções, não é assim? E aí, se as formigas vão e aquilo funciona de verdade, então aquilo vai para frente. Se não funciona de verdade, vai para o abandono. Galera foge. Isso que a galera foge. Então é um movimento natural que a gente não precisa ter medo de que uma nova mídia vai aparecer por aí e vai acabar com a humanidade, porque nós somos inteligentes o suficientes para isso. Cara, temos que acreditar. Temos que acreditar. Nós temos 8 bilhões de pessoas, não foi à toa. As pessoas não acreditam no ser humano, esse é o problema. Não tem uma vanguarda que conduz, é isso que eu acho que o pessoal tem que entender. Não tem vanguarda. Esse negócio de vanguarda que leva as pessoas, olha para o passado, não tem vanguarda. As vanguardas que tentaram levar o ser humano para frente, mais atrapalharam do que ajudaram. Isso é algo que a gente precisa compreender, que somos capazes de nos empoderar, tomar a responsabilidade e construir o nosso futuro. E aí o que eu digo, olha para trás e diz, o que funcionou? Aonde as coisas deram certo? Então você olha o movimento das pessoas comuns, que é o que importa, a grande maioria, você vê que as pessoas... O cara acorda de manhã, vamos supor, a senhora está aqui em Teresópolis, ela acorda de manhã e aí ela recebeu da vizinha uma sugestão de colocar tira-limo do banheiro dela. Aí ela comprou o tira-limo. Aí ela foi lá e jogou o tira-limo. Aí o tira-limo não resolveu o problema. Ela vai comprar outro? Não vai. Então,
Aí você fala, não, essa dona de casa não entende nada de tira-limo. Eu sei como é que faz. Aí ela falou, não, mas não funcionou. Ela não vai comprar de novo o tira-limo. Ela vai comprar outro. E aí ele funcionou. Aí ela vai dizer para a vizinha, ó, funcionou. E é assim que a coisa funciona. Cada um vendo, experimentando, analisando. Melhorou. Ah, eu mudei meu filho de escola. Piorou, volta para outra. Não, eu botei... E aí as coisas vão caminhando nesse processo. Então, essa ideia de que as pessoas vão num processo de melhoria contínua, descartando o que funciona e abraçando o que não funciona, é assim que a coisa vai. Então, nesse mundo, por exemplo, pega o exemplo do Waze, que eu acho um negócio de colônia de formiga total, que a formiga deixa rastro químico. O Waze é isso. Você hoje, eu sou do tempo, Lisandra, que você não pegou isso, aqui no Rio, e aí em Belo Horizonte deveria ter também, em Minas, um helicóptero que dava notícia de trânsito. Ah, temos ainda. A rádio. Ainda existe. Pois é. Você imagina a eficácia desse cara comparado com o Waze. Você está aqui no Rio, na ponte Rio-Niterói, o cara está na Barra. Aí ele diz, vou passar pela ponte. Quando ele chega na ponte, tu já passou pela ponte. Já não adianta mais para você. Você está numa rua hoje, paralela, que ninguém conhece, tem lá 10 caras na frente, informando a você o que está acontecendo lá na frente. É isso que é um mundo novo que a gente está criando. É o aprendizado coletivo. O Pierre Levy tem esse conceito de inteligência coletiva. Quanto mais pessoas nós tivermos no mundo, maior terá que ser a taxa de inteligência coletiva. E quanto mais gente nós tivermos no mundo, mais os sistemas humanos terão que ser flexíveis, descentralizados, para que essa inteligência coletiva possa ser auto-organizada. Então, quando a gente fala isso, a gente fala, cara, a gente está indo para um futuro maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Só que as pessoas acham que a gente está indo para o pior do mundo. Só por quê? Porque a gente está cheio de paradigmas antigos que a gente precisa jogar fora. Como controle, né? O controle. O controle do conhecimento também, né? Aí tem o conceito que aplica a tudo que estamos falando aqui, que é da certeza provisória razoável. Para a gente estar aí aberto a mudar, né? Quer dizer, isso deu certo, não deu, vou mudar. Isso aí faz parte debaixo d'água. O artigo de hoje é até sobre isso, né? O artigo de hoje que eu escrevi. Vamos abrir um parênteses aqui. O artigo está lá na página do nepo.com.br. Isso. nepo.com.br. ter acesso aí e também saber mais da escola bimodal. Depois no finalzinho, antes de terminar aqui, eu vou dar o meu telefone para quem quiser participar. O que a gente está falando? Certeza provisória razoável. A certeza provisória razoável, eu estava lendo o livro do Popper, e eu tenho concordância com ele, ele diz isso, né? O meu padrinho, na verdade, não é o Popper. O meu padrinho, na área de epistemologia, o meu primeiro padrinho, direto, é o Marcelo Gleiser, físico. E o Marcelo Gleiser tem uma frase que eu botei no meu blog durante muitos anos, que nós não temos teorias finais, temos teorias melhores. Então não tem esse não. Então a certeza provisória razoável eu preciso tomar uma decisão, para isso eu preciso ter uma certeza. Mas eu tenho consciência que é provisória. E como é que eu mudo essa certeza provisória? Se eu tiver algo razoável. Então essa estrutura de pensamento, ela se aplica ao conhecimento e se aplica também à sua forma de existir no mundo. Então, a gente vai mudando, fazendo mudanças incrementais, radicais ou disruptivas, conforme a gente vai tendo aprendizados razoáveis. A gente aqui, você viu lá, você fez curso comigo,
volta e meia alguém perguntava um troço, eu falei, ih, meu Deus, peraí, deixa eu pensar, vamos rever, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma ajustada. A gente aqui na escola é muito isso. É tudo software, é método ágil que eu vi que você botou, né? É método ágil o tempo todo, né? Porque tem uma coisa que eu acho legal de rever na ciência. A ciência hoje não tem cliente. Ciência sem cliente não é ciência. As pessoas esquecem que lá atrás, lá numa aldeia lá, num tempo ido, alguém disse assim, cara, eu estou com um problema, não consigo resolver. Chama os universitários. Alguém virou universitário para resolver um problema complexo. Mas tudo começa com um problema que a sociedade tem. A ciência esqueceu isso. E a ciência virou um problema. Então a ciência tem um cliente. Ciência sem cliente não é ciência. Aí você fala, ah, não, mas tem a ciência pura. Não, abstração não é pureza, que é outra confusão que as pessoas criaram. Abstração não é pureza. Você pode ter uma questão abstrata que vai descendo até chegar no desinfetante de limo que a mulher vai usar. Tem que servir à sobrevivência humana. Quanto mais servir à sobrevivência, mais útil é. E aí hoje no artigo eu escrevi uma coisa interessante, que é uma novidade, que eu digo, você pode ter um conhecimento útil, que é extremamente útil, e não ser válido, que todo mundo usa e não é válido, está dando problema. E você pode ter um conhecimento válido que não é útil. Ele tem que ser útil e válido, válido e útil. Não adianta estudar as borboletas se não tem utilidade. Agora, e você pode chegar a conclusões incríveis sobre as borboletas, mas não tem utilidade. Então é um hobby, não é ciência. E aí a gente tem que separar e jogar a ciência para ajudar as pessoas a resolver os seus principais problemas. Isso é uma coisa que tem a ver com a ciência 2.0. Ciência para clientes, né? Isso é maravilhoso, porque evita as viagens e o desperdício. Maravilhoso. E trazendo isso aqui para a turma que faz projetos direto, fazendo aqui uma analogia ao estamos aqui, né? Os projetos também vão resolver um problema. Quer dizer, a gente constrói um projeto baseado em algo que eu quero melhorar, né? Que eu quero pôr no mundo para melhorar. E aí, assim, o Dragon Dream, ele é um modelo que faz justamente esse diálogo entre a teoria e a prática. Quando eu vou à prática com uma teoria provisória, né, um ideal provisório aí, de um plano, quando na prática eu me dou conta se ele funciona ou não funciona, e aí eu volto e mudo a teoria, e mudo o meu plano, e adapto o meu plano, revejo para tomar um rumo melhor, né? E aí, a gente já vai encerrando, lamentavelmente, né, o tempo passa rápido nessas conversas, né, pô. Aí, hoje, você mandou aqui umas frases, e uma frase do Pinker é um erro confundir problemas difíceis com problemas sem probabilidade de solução. Aí aqui nos nossos últimos minutos, eu fiquei pensando, hoje vamos pensar aqui em termos da nossa sociedade aqui, ou na humanidade, talvez. O que seria um problema sem probabilidade de solução para você, aqui no nosso momento? Por exemplo, a gente podia tomar uma pílula e não precisar comer mais. A gente podia tomar uma pílula e não precisar mais beber água. Imagina como seria interessante um mundo que você não precise mais comer. Comer se quiser. E aí você resolveria um problema gigantesco, que é o problema da fome. Isso é um problema que eu não vejo ainda uma saída, mas seria interessante. Porque aí o ser humano tomaria sol e já estaria se alimentando. Então a fome ainda é um grande problema para a humanidade. Não. Será e sempre foi. Como diz aí o pessoal, né? Você não explica. A pobreza se explica facilmente. O que você não consegue explicar é a riqueza. Porque a riqueza é um esforço. A pobreza é natural. O ser humano nasceu pobre e se não fizer nada vai continuar pobre. Então
Então, como é que a gente consegue gerar riqueza? Então, esse é um problema que teria que ser pensado. Como a gente conseguiria parar de comer? Porque aí já resolveria uma série de problemas. Uma série de discussões ecológicas já estaria resolvido só isso. O cara vai lá, toma sol 10 minutos, pronto, já estou alimentado durante o dia. Acabou. Então são questões. Tem uma coisa que você falou, pra gente, que eu acho legal, e eu não trabalho com essa dicotomia teoria e prática, que eu acho que ela é uma falsa dicotomia. Eu trabalho com a ideia de teoria e operação. Porque a teoria é prática. E a operação é prática. Tudo é prática. Filosofia é prática, teoria é prática, metodologia é prática, operação é prática. Então, prática é eficaz, é sinônimo de eficácia. E aí, criar essa dicotomia, então a teoria ficou uma coisa meio, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não. A teoria é como eu penso que é algo prático, que vai ser extremamente interessante para poder resolver o problema operacional. Então, eu criei esse negócio. Como a gente está acabando, eu vou dar a mensagem que é o seguinte. A escola, se vocês quiserem participar, me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Depois, vi lá o Papo com a Lisandra, achei super legal e tal. A gente trabalha por imersões. Eu já percebi também que você tem que tirar a pessoa de Matrix e deixar ela na nave Nabucodonosor. Não adianta, por exemplo, como a gente fez naquele curso, a Gabriela, por exemplo, não entrou na bimodagem. O que acontece? A tendência dela é continuar pensando do mesmo jeito do antes do curso. Trazendo a pessoa para o curso e mandando para ela todo dia meus artigos, e conversando, e batendo papo, e fazendo live, etc. A pessoa ela vai se desintoxicando do processo. Se eu deixo ela sozinha, encontro com ela dali a 6 meses, ela esqueceu absolutamente tudo que ela ouviu. Então esse é um processo que é interessante. Você tem que... a mudança é tão profunda que você tem que botar a nave na Nabucodonosor e não deixar sair. O cara saiu, mas ele deixa de estar com esse espírito. Por isso que eu faço imersão. A pessoa fica 6 meses e tem gente comigo há 3 anos. Tá? Desde o início que não sai. Eu falo, você não vai sair da escola? Não vou sair de jeito nenhum. E aí... Você diz a imersão, são participando das discussões, das leituras, isso. Das análises. Quem se beneficia muito bem da escola, por exemplo, a Fernanda, ela, todo dia quando ela caminha, ela escuta meus áudios. E aí ela faz uns comentários. Então ela está o tempo todo imersa na narrativa. Ela não se perde. Então ela vai acompanhando, né? Aí participa da live, comenta uma coisa ou outra. Então ela fica ali, vibrando naquele ambiente. Maravilhoso, tá aí o professor. E assim, aí trago aqui para ir concluindo que o futuro é bom, né? O futuro, somos otimistas com o futuro e otimistas ativos. Então as pessoas que estão aqui executando projetos maravilhosos, tem projetos maravilhosos aqui nessa rede, são pessoas otimistas ativas. Né? E podemos, obviamente, mergulhar aí no conceito de teoria, prática, operacional, tá? Mas o fato é que temos várias questões a serem resolvidas na humanidade e podemos resolver, né? Podemos resolver na medida em que nos empoderamos, em que mergulhamos aí em responder questões, em buscar resolução dos problemas que a gente tem para a humanidade, pela horizontalização, que é o futuro da humanidade. Gerson perguntando, aonde tem mais informações, Gerson? Me manda um zap, Gerson. 21 manda um zap, 99608 6422. Gerson. Repete. 21, anota, Gerson. 21 99608 6422. E além disso, tem o Nepo no Instagram, tem o Nepo no blog. nepo.com.br. Entra lá. Nepo super disponível, também com material disponível na rede, né? Tem os da Bimodal, mas tem também muito material. Todo o material que a gente produz, a bimodagem, os alunos discutem e publicam na internet.
E tem os áudios exclusivos que a gente aprofunda a questão, tem as lives, tem o meu novo livro e tal, que a gente vai, é de consumo interno. Eu acho Isso aí. esse é o movimento aí da história. Não estou te ouvindo.